Bom, então, aqui está a aula 3, não é a aula 3, é a aula 2, é só porque se seguirem a ordem do livro, no livro a seguir ao DNS, eles começam a falar do SMTP, mas aqui nas aulas nós passamos para o HTTP, por causa até do primeiro trabalho, para terem logo conhecimento, para começarmos logo a fazer o projeto desde o início, sem estarmos depois a ter que repetir coisas na aula prática. Então, continuando aqui na nossa tabelazinha destes protocolos de aplicação que nós vamos falar. Vamos falar de várias coisas, não só do HTTP. Hoje vamos começar com o HTTP, que é executado em cima do TCP, mas nós vamos ver que já existe, por exemplo, uma versão do HTTP que até vai em cima do DP. Vamos ver logo agora ao início. Portanto, por acaso aqui até podia estar o DP com uma nuance que é, na verdade, isto é o DP, mas não é o DP sim. O HTTP precisa de ter garantia que chegou lá a informação toda e, portanto, isto é o DP, mas com uma coisa aplicada ao nível do aplicação, que é o Quick. Embora hoje em dia isto já se chame HTTP 3.0. Para além do protocolo HTTP, nós vamos também ver, até inicialmente, isto existem duas coisas. Temos a parte do protocolo em si, que tem a ver com a semântica do protocolo, ou seja, que mensagens é que são trocadas, e depois temos a parte da rede, como é que essa troca de mensagens é feita. E isto vamos ver em função do HTTP ao longo do tempo, embora, na verdade, os browsers ainda suportem todas as versões que nós vamos ver, como vocês vão ver até no trabalho. Depois, vamos saltar para outras coisas que já não têm bem a ver com HTTP, nem tanto com a rede, mas para percebermos a estrutura toda e para percebermos as utilizações que o HTTP pode ter. O HTTP não é só para a web, é, por exemplo, o protocolo que é usado hoje em dia para a maior parte das APIs. Portanto, em sistemas distribuídos, existem a maior parte das APIs hoje em dia, em vez de tentar definir uma interface ou usar uma coisa de sistemas distribuídos, como tínhamos middlewares que havia, tipo o Core e o COBOL e não sei o quê. Hoje em dia, quase todas as aplicações são distribuídas e quase todas as aplicações disponibilizam uma API REST. Como é que a comunicação com essas APIs é feita usando HTTP? Portanto, o HTTP não é só usado nos browsers ou nas aplicações do Android, etc., que se ligam a servidores HTTP para nos darem informação, páginas, etc. É usado também como suporte para essas APIs e, mesmo pensando na web, hoje em dia, não só para irmos buscar fecheiros, como era antigamente, fecheiros HTML ou CSS, mas para executar todo o front-end, para fazer comunicação com o servidor e termos as aplicações web modernas, onde nós temos o user interface que está a ser executado no browser, ou numa aplicação do iOS, ou numa aplicação do Android, ou numa aplicação standalone do Chrome, que na verdade não é mais do que um browser para baixo. Porque quando vocês instalam uma aplicação no Chromebook e vocês abrem, na verdade, que não está a usar na mesma browser, não está a usar o engine JavaScript do browser, só não desaparece a janela da barra, não desaparece os menus do browser e só desaparece aquilo que tem a ver com o próprio site onde vocês estão, com o próprio web app onde vocês estão. Mais uma vez, o HTTP também está aí. Portanto, também vamos ver como é que o HTTP está aí, como é que isso funciona. E as coisas acabam por estar ligadas porque ter uma API REST que não é para ser usada numa aplicação web funciona mais ou menos da mesma maneira do que as chamadas que as aplicações web fazem aos servidores para ir buscar coisas. Portanto, hoje em dia, quando eu vou a uma página, muito pouco daquilo, nas mais atividades, muito pouco daquilo é HTML e já vem no servidor. A parte daquilo é gerado com JavaScript no browser
e depois o que esse código está a fazer, o browser vai fazer muitas vezes, está a fazer pedidos por HTTP, mas não por páginas de internet, mas sim por exemplo, pedidos para ir ver uma base de dados, uma informação, etc. Vocês também vão implementar no trabalho. Uma coisa do género. O trabalho também tem essa componente. Também tem essa componente de API, usar o servidor HTTP para receber pedidos para uma API. Naquele caso é uma coisa muito simples, que é só ir à base de dados buscar a informação do grupo. Então, começando do início, o que era um servidor HTTP? Era quase um servidor de fecheiros. Porque a web começou por ser estática, ou seja, eu tinha fecheiros HTML com hiperdireções para outros fecheiros HTML. Muitas vezes ao início é só texto, depois com texto de imagens, com texto e fotografias. E a própria fotografia acaba por ser um fecheiro também. E portanto eu vou fazer depois um pedido por esse outro fecheiro, que é a imagem, que vai aparecer também alguns no meio do HTML. E portanto acaba por ser, nesta primeira visão, podíamos pensar quase como um servidor de fecheiros. Esse servidor de fecheiros tem, no entanto, requisitos de performance bastante específicos. Se eu tiver um site muito popular, não é? Estamos a ver que eu posso ter milhares de pedidos, são milhares de ligações TCP, e eu estou a receber, a enviar um fecheiro. Aí vou ter logo um problema, por exemplo, no acesso ao disco, que normalmente é a operação mais lenta. Então, o que pode acontecer, se for uma coisa, é poder fazer caches em memórias mais rápidas do que os discos, dos conteúdos mais comuns. Normalmente isto é replicado. Hoje em dia isto já não são servidores. Aqui está servidor porque é o servidor HTTP, mas isto não quer dizer que seja uma máquina física, aliás, na maior parte das vezes não é. Portanto, estes blocos que estamos aqui vistos como servidores, hoje vamos ter uma aula em que vamos falar só disto. São containers, por exemplo, numa cloud, que eu posso aumentar e diminuir o número deles. Depois realmente estão a correr servidores físicos, mas aquele servidor físico não é um servidor HTTP. O servidor físico está lá a ter um container com um servidor HTTP, está lá a ter, pode lá ter um servidor DNS, pode estar a ter um servidor SMTP, tudo em cada um dos seus containers, depende da capacidade daquilo e depende dos requisitos de performance que eu tenho. Para além de eu poder ter aqui um pedido que é feito aqui para um IP e que depois, na verdade, isto são várias réplicas, não é? Este front-end vai ter que conseguir separar depois isto aqui para as várias réplicas. Depois vamos ter a tal aula onde falamos das CDs, a aplicação dos servidores. Entretanto, vamos meter a do SMTP no meio, porque o protocolo SMTP é parecido com o H. Aliás, no livro ele está primeiro, porque o SMTP surgiu primeiro e há coisas do HTTP que vêm do SMTP. Nomeadamente usar os comandos que são usados, os códigos numéricos, etc. Também existem essas coisas no SMTP. Os cabeçalhos. Ok? Então, é isto que um servidor faz. Recebe um pedido, vamos ver o formato do pedido e depois vai buscar um fecheiro e envia um fecheiro. Originalmente. Quando é uma API, em vez de serem fecheiros, passam a ser uma coisa que não é um fecheiro na verdade, mas que pode ser, por exemplo, um bocadinho de texto em JSON a representar um objeto que se foi buscar uma base de dados, não? E que tem informação de uma coisa que estava numa base de dados. Pode ser um fecheiro XML que também representa uma informação qualquer que é o resultado de uma operação que o servidor fez. Isto quando o HTTP começa a ser usado, não nesta utilização original, mas, por exemplo, para fazer APIs REST. Né? Portanto, quando eu quero fazer APIs REST, eu quero uma API é para eu poder chamar o método da aplicação remota e ele devolver o resultado. E, portanto, em vez de um fecheiro, neste caso, o HTTP recebe a pedido, o servidor faz a operação que tem que fazer e depois devolve o resultado. Pode ser um JSON, pode ser um XML. Depois vamos falar melhor nisso. Então, historicamente, isto, e ainda hoje, portanto,
TCP, normalmente no porto 80, a não ser que seja o HTTP 3.0, que já é o DB, mas normalmente vai usar também mesmo no porto 80. Na verdade, nunca usa o porto 80. Já vos vou explicar porquê. Porque, na verdade, isto é para o TCP normal, para o HTTP normal, e o HTTP normal usa TCP. Mas hoje em dia, vai mais de 90% dos sites não usa HTTP normal, usa HTTPS. O HTTPS é TCP, mas com uma coisa por cima de segurança que é o TLS. Transport Layer Security. O HTTPS usa o ponto 443. O Quick, que usa o UDP, usa TLS, mas TLS em cima do UDP, é implementado no nível de aplicação, ou seja, implementado em software do servidor e do cliente. Portanto, não. E por isso usa na mesma o 443, o porto 443, mas é verdade é o porto 43, o 443 UDP e não o TCP. Já agora, a decisão dos browsers entre usar HTTP 1.7, 2 ou 3 é feita normalmente no TLS. Portanto, quando é feita a sinalização do TLS, o servidor, depois de estabelecer a parte criptográfica, envia os protocolos que suporta. O browser vai tentar sempre igual a 0 ou 3.0, e se o servidor se suportar, vai passar por isso. Vocês não vão ver isso no trabalho, porquê? Porque está lá implementado HTTPS, mas vocês vão usar HTTP e HTTPS. Quando aparecer um pedido em HTTP, fazem a direção para HTTPS. Porquê que vocês estão em HTTPS e não vão estar a usar nem o HTTP 2.0 nem o HTTP 3.0? Porque o vosso servidor, aquilo que está lá programado, quando faz direção DLS, não diz que consegue fazer. Ou seja, não diz que tem 2.0 e 3.0 e, portanto, o browser vai enviar coisas no HTTP 1.1 em HTTPS. Quais é que são as diferenças? HTTP 1.0. Os browsers nunca tentam fazer HTTP 1.0, gente. No HTTP 1.0, o que é que acontecia? Faço uma ligação TCP do cliente para o servidor, certo? A ligação TCP tem este overhead aqui, porque tem que trocar, tem que fazer o handshake, tem que enviar o SYN, receber o SYNAC, okay? E depois vai então o ACK, e quando vai o ACK, o cliente faz logo um pedido que não há pendurado. Já vamos ver o que é que isto é. Por exemplo, aqui está a fazer um pedido por um fecheiro HTML. O servidor recebe este pedido e começa a enviar um fecheiro HTML e demora este bocadinho. Certo? No 1.0 é um pedido, uma resposta, acabou a ligação TCP. Próximo pedido, faço outra vez outra ligação TCP e vou buscar o resultado. Problema disto, logo ao início, passado pouco tempo, ou seja, este 1.1 é bastante antigo, logo anos 90, finais dos anos 90, surge logo aqui o 1.1, porquê? Temos o overhead disto. As páginas começam a ficar mais complexas e raramente eu tenho uma página que faço o pedido e a página vem toda. Normalmente eu faço o pedido e venho até sempre sai da cadeira, que é uma coisa mais ou menos simples, para a parte de cima e para adaptar os mesmos, porque quando estamos a desenvolver os telemóveis, o que aparece mesmo por baixo, não sei o que, é JavaScript. Portanto, aquilo fecheiro HTML, a primeira coisa que lá tem são os links para ir buscar os JavaScript. Tem que fazer os gets para ir buscar os JavaScript. Depois tem as imagens, tem que fazer o get para ir buscar as imagens. Depois tem o CSS, para dizer quando é um parágrafo como é que aparece, qual é o tipo de letra, porque eu posso pôr isso tudo nas tags HTML, não é boa política. Normalmente temos um fecheiro CSS à parte, que é para o fecheiro HTML ficar mais limpinho. Eu só ponho a tag do parágrafo e não estou lá a dizer que é um Arial e que é vermelho. E depois tem o CSS que diz que tiver quando é parágrafo, vai ter este tipo de letra e esta cor e não sei o quê. Então, o que é que sucede aqui? Um pedido por cada ligação TCP ineficiente. Então, surgiu a ideia no HTTP 1.1 de fazer o quê? Manter a ligação aberta. E isto vocês ainda vão implementar no vosso servidor de trabalho. Manter a ligação aberta. Lá no trabalho vai ser lá na thread, onde estou a perceber. O que está a acontecer agora com o projeto com possibilidade é que ele recebe um pedido, responde ao pedido, fecha a ligação, está a fazer isto. E depois o browser pode fazer outro pedido. Vocês fazem e metem aquilo dentro de um ciclo. Depois de tratar do pedido e enviarem a resposta, voltam outra vez cá para cima
e ficam outra vez a ler no socket a ver se aparece mais alguma coisa. Ok? E isso é o HTTP 1.1. Então aqui o que vai acontecer é, eu vou fazer a ligação e depois vou usar a ligação para, para a primeira página e depois para, por exemplo, para uma imagem que estava lá dentro da página. Nesta iteração, o que é o que vocês vão implementar, na verdade, por acaso não é porque no vosso caso pode acontecer isto, o browser pode fazer isto. Nesta primeira iteração, o que é que acontecia? O browser primeiro recebia este fecheiro todo e depois então é que ia ver os links e fazia este pedido, mas só fazia um pedido. Vamos ver? Imagina que aquilo está os 3 links lá dentro. Ele faz o primeiro pedido para o primeiro link, recebe tudo o que vem no segundo link, fazia o pedido se houvesse mais, não ver? Outro pedido continuava, recebia tudo o que tinha a receber daqui, depois fazia outro. Com o pipeline, ele pode começar logo a fazer o parsing disto antes de chegar ao fim, e quando apanha o link, faz logo o pedido. É isto que quer dizer com pipeline. No entanto, os pedidos ainda têm que ser feitos por ordem. Portanto, o máximo que eu posso fazer é fazer aqui um pedido, ok? Começar logo aqui a receber. Posso fazer aqui até outro pedido que aparece, mas o servidor não vai enviar os pedidos variados. Vou perceber, por exemplo, aqui. Imagina que ele ainda está a enviar, ele ainda está ali a enviar. Ele ainda está aqui a enviar. Ele recebeu, aqui por acaso já recebeu fora, mas imagina que ele recebe este pedido aqui no meio. Enquanto ele ainda está a enviar o HTML. Ele não responde logo àquele pedido, estão a perceber? Só quando acaba de enviar o HTML é que começa a enviar o segundo pedido que recebeu. E portanto, se ele aqui de repente apanhar aqui 3 links e fizer logo 3 pedidos, ele depois vai começar a tratar o primeiro pedido e só depois de enviar o primeiro pedido é que envia o segundo pedido, depois só de enviar o segundo pedido é que envia o terceiro pedido. O pipeline permite fazer pedidos antes de receber a resposta toda, mas as respostas do lado do servidor são enviadas todas em sequência. Portanto, ele não está, enquanto ainda está a enviar coisas do HTML, não começa já a enviar coisas do GIF, porque já recebeu o pedido. Portanto, isto só vai poder acontecer no HTTP 2G. E depois vão perceber porquê. O que acontece aqui? Vocês vão ter que implementar isto, mas digo já que não vão conseguir testar quase certeza. Porquê? Porque o browser não vos vai realizar a ligação daquela página que nós temos. Por acaso, este ano é mais complicado e tem lá mais alguns. Por acaso, a página este ano está mais complicada, tem mais assets, ou seja, não é o index, depois tem uma carrada e vocês vão ver que aquilo tem uma carrada de JavaScript que ele vai buscar para fazer aquela tabela dos grupos e não sei o quê. E o JavaScript também que vos obriga a preencher os links, senão acho que o é obrigatório, não sei o quê. Portanto, aquilo, quando vocês forem lá ver os developers, vão ver depois no trabalho deste ano, depois ele faz o get do index, ele a seguir vai fazer mais não sei quantos gets de outras coisas. Imagens, CSS, JavaScript. Como são muito mais do que era o ano passado, talvez este ano consigam ver. Senão não iam ver porquê? Porque a maior parte dos browsers, mesmo estando a usar isto, abrem ligações em paralelo. Ok? Porquê é que eles abrem ligações em paralelo? Por causa disto, porque isto continua a manter estas coisas. Portanto, ele continua a ter que ter aqui esta espera. Ainda há outro problema que é o head of line blocking, que isso até no 2GR tem, que é se falham, atenção que isto só termina quando todos os pacotes daqui tiverem chegado, o TCP se perder pacotes vai fazer transmissões, né? Então a maior parte deles, houve uma altura que isso até dava para configurar, agora já há muitos anos que não dá, e tipicamente o Chrome SQ vai abrir pelo menos 4 ou 5 em paralelo, antes de começar a reutilizar essas 4 ou 5, estão a perceber? Portanto, vai fazer sempre, mesmo usando um ponto 1, ele vai abrir 3, 4 ligações, para as primeiras 3, 4 coisas pelo menos, há de haver ali um número, e depois realmente se cada uma dessas tiver links lá dentro, ele eventualmente começa a reutilizar. Portanto, é possível que vocês não consigam ver isto, vocês conseguem ver se estão a fazer bem como. Esta ligação não fica aberta ad eterno. Portanto, vai haver um cabeçalho do HTTP que controla quanto tempo é que aquela ligação está aberta sem o cliente enviar um pedido. Okay? No HTTP 1.1, eu recebo um pedido, mantenho a ligação aberta durante X milissegundos. Se não receber nenhum pedido nesses X milissegundos, fecho a ligação. Isso vocês vão conseguir ver. Vão implementar, vão ver lá quais são os milissegundos. E depois vocês podem pôr logo qualquer coisa e ver que a thread terminou, né? E que aquela ligação foi abaixo.
Inclusivamente no browser consegue-se ver também, porque enquanto a ligação está aberta, na tab do browser vocês veem aquele símbolozinho que ele ainda está a carregar coisas. E aquilo só aparece aquele faz ícone, aquele ícone da tab só aparece fixo quando a ligação fechar. As ligações todas foram fechadas. As ligações dos gadgets. Depois vamos ver para a frente que eu posso ter ligações abertas para enviar eventos no servidor, ou, por exemplo, se tiver um WebSocket, mas aí aquilo já não é bem uma ligação HTTP. Então, isto é as diferenças. 1.1. 2.0. Aqui eu tenho mais coisas aqui do que a questão do livro, embora o livro já fale agora no 2.0 e acho que até já fala no PIC, nesta última edição. Mas estas figuras não são de lá. Então, o HTTP 2.0. O HTTP 2.0 estende, não é para substituir, ou seja, tudo que nós vamos ver depois quando terminarmos esta parte das diferenças entre as várias versões do HTTP é válido para qualquer uma delas. Portanto, as mensagens que eles trocam, as semânticas dos cabeçalhos, o que é que cada método quer dizer, o que é que cada código numérico quer dizer, isso mantém-se tudo igual. Okay? Estas versões são só para acelerar a parte de rede. Para nos livrarmos do slow start do TCP, originalmente, não estar a fazer o sim e o sinar para cada pedido, poupar esse tempo. E depois fomos mais para a frente. Portanto, o HTTP normal funciona como está aqui a cinzento. Ou seja, isto é, e é o que vocês vão ver no trabalho, é ASCII. Ou seja, são caracteres, cada um com 7 bits, até que nem é 11 bits, o outro bit nem é usado, com ASCII e tudo. São 7 bits. Cada caractere é enviado com 8 bits. E são caracteres enviados de seguida no software. E que eu posso interpretar como texto, é texto, e depois tem uma linha em branco, e depois tem os conteúdos. No HTTP 2.0, a primeira coisa que se pensou é, ok, vamos manter uma ligação aberta como no HTTP 1.1, mas o que é que nós queremos fazer que não acontece no HTTP 1.1? Poder misturar pedidos. Okay? Poder misturar pedidos. Ou seja, eu quero, por exemplo, eu recebi um get vindo da XHTM, de repente vem a resposta é que tem lá não sei quantos links e eu faço 3 pedidos, estão a ver? E enquanto a imagem ainda não chegou toda, o servidor já pode começar a enviar, assim que recebe o pedido, pode começar a enviar, mesmo que ainda não tenha terminado de enviar tudo do conteúdo anterior. Isso vai fazer com que venham conteúdos misturados. Certo? Quando isso é em texto, não consigo fazer isso, porque não tenho nada de limite o que é de um pedido e o que é do outro. Não existe isso. Então, como eu queria ter isso, o que é que vamos fazer? Vamos deixar de fazer isto em texto e passar a fazer isto em binário. Então vamos definir uma estrutura, quase como se fosse um protocolo de rede. Vou passar a ler isto, não. Por exemplo, no nosso trabalho, nós fazemos uma coisa que temos lá um objeto-chave em que fazemos um read line em texto. E lemos aquilo logo como uma string, temos que fazer o parsing de uma string que está feito. Para isto ia complicar, porque eu ia ler aquilo em bytes, para dentro da array de bytes, e depois tinha que saber qual era o formato que aquilo tinha, para a partir daquele array de bytes construir um objeto qualquer que representasse aquela frame. As frames são duas. Esta parte vai passar a ser o headers frame, que tem o método e os cabeçalhos. Já vamos ver o que são os métodos e os cabeçalhos. E depois, esta parte, a partir da linha em branco aqui, que trazia a mensagem propriamente dita, o conteúdo do fecheiro propriamente dito, passa a ser uma data frame. Estas frames têm cabeçalhos. Cabeçalhos quase ao IP. Um deles é um identificador da string. O que é a string? É um conjunto de pedido-resposta. Portanto, uma string é um identificador que esta resposta foi àquele get. Esta resposta foi àquele post. Okay? Isso vai permitir o quê? Que eu possa misturar as coisas. E depois o cliente, quando recebe aquilo em bytes, sabe que os bytes pertencem todos àquela frame, vê qual é o identificador da string e sabe, olha, este bocado é para juntar ao outro bocado que eu já tinha aqui deste conteúdo para continuar a fazer o fecheiro que eu estou a receber. O conteúdo que eu estou a receber. Então, eu vou fazer aqui este binary framing. Este binary framing vai-me permitir identificar
pares pedidos-respostas, que são estas strings, o que vai permitir que eu tenha interleaving dos pedidos, que eu não conseguia ter no HTTP normal. No HTTP normal eu posso manter a ligação aberta, mas eu, para mandar o pedido seguinte, tenho que já ter enviado o pedido anterior todo. Não posso misturar pedaços dos mesmos pedidos, de pedidos diferentes. Porque do outro lado eu não tenho maneira de identificar. Portanto, eu tenho que saber tenho que receber todos aqueles de seguida, e depois, quando chegou ao fim, acabei guardei o fecheiro, e então depois começo a receber os outros, todos de seguida, também do mesmo. Não posso receber as coisas misturadas. Com o binary framing vou passar a poder fazer isso. Então, vou passar a poder ter vários pedidos em paralelo. E aqui cá está, eu fiz um pedido e de repente estão a ver, estou a receber aqui bocados de dados do pedido 1 e aqui outros dados do pedido 1 e no meio recebi a resposta, os cabeçalhos da resposta ao pedido 3 e comecei a receber também dados do pedido 3. Isto aconteceu porquê? Porque imaginem, eu fiz um pedido do cor de laranja, não é? Já tinha recebido um bocado do cor de laranja e portanto tenho um outro link, fiz este pedido para o verde e ele começa a enviar o verde, porque o cor de laranja é muito grande e já está a enviar bocados do verde também enquanto ainda estava a enviar bocados do cor de laranja. Portanto, estamos a ver como é que isto acelera, não é? Vários pedidos em paralelo. É um grande acelerador versus o HTTP 1.1. O facto de ser em binário tem outra pequena vantagem, que hoje em dia nas redes rápidas de função já não é assim tão relevante, que é poderem ser comprimidos. Enquanto aquilo era texto, não dava, porque aquilo tinha que ser recebido em texto, não podia haver alguém que me passe vermelho. Sendo em binário, aquilo pode ser compresso. Depois descompresso na colher, portanto, um bocadinho menos de dados para enviar. Outra coisa que se introduziu foi, quando o HTTP 2 começou a ser feito, já estávamos na web 2.0. Ou seja, já havia muito as páginas dinâmicas. A maior parte das vezes uma página não é sem puxar, tem pelo menos uma imagem, um CSS, um JavaScript. Então disseram assim, olha, é um bocadinho parvo, se eu já sei, eu, servidor, sei que vou enviar, ele faz um get para o index HTML, mas eu já sei que no index HTML não há 4 links para 4 coisas. Para que é que eu vou obrigar o browser a fazer o pedido? Os gets, depois disso, eu já sei que já lá vou esses links. Então introduziu-se esta possibilidade de fazer o que se chama o server push. E isso vai fazer com que, nesse caso, eu recebo o primeiro get, comece a enviar o index.html, mas envio logo uma coisa que se chama as promises, que é dizer, olha, existe aqui este conteúdo, vai um binary framing também, uma frame especial, que chama-se uma push promise. O cliente só tem que dizer se aceita, envia uma coisinha só a dizer se aceita, e ele começa logo a enviar as frames de dados daqueles conteúdos sem ele ter que fazer os gets. Portanto, estou a poupar ali mais uns pedidos com este server push. Quando um pedido é enviado assim, por exemplo, aqui um script JS, um style CSS, eles levam os cabeçalhos, porque vão logo os cabeçalhos da resposta. Isto pode ser cached, porque style CSS pode ser usado depois para qualquer coisa daquele domínio, por exemplo, pode ser sempre igual. Pode ser reutilizado para páginas diferentes do mesmo domínio também. Lá está, por exemplo, CSS é um bom exemplo. É possível que todas as páginas daquele site tenham o mesmo CSS. Podem ser declinados. Como ele não faz um get explícito, eu fiz um get do index.html, eu mando o HTML e prendam logo as respostas dos outros. Eu, ao receber aquela promise inicial, os cabeçalhos iniciais, eu posso usar aquilo e depois não receber os dados. O que é que ainda é um problema aqui? Antes de voltarmos aqui, já agora vou-vos mostrar só, antes de ir aqui, o que é que acontece aqui? No HTTP 2, eu já posso ter as strings misturadas. No entanto, eu estou a usar TCP. E o que é que acontece no TCP? Imaginem que aqui estão a enviar ao mesmo tempo o vermelho. Estamos a enviar ao mesmo tempo vermelho, azul e verde ali. Okay? Estou a enviar estas três ao mesmo tempo. Interleave. Podem ir, por exemplo, se for no HTTP, não. No HTTP 1 eu tenho que enviar esta toda primeiro, depois a azul toda a seguir, depois a verde toda a seguir. Não é? Tenho que enviar as respostas em sequência, não os posso misturar.
No 2.0 já os posso misturar. No entanto, o que é que acontece? Como está a usar TCP, o TCP não sabe que aquilo são strings. Para ele, são bytes que ele está a meter em threads. Se falha esta, o que é que acontece? As outras ficam todas paradas, tem que haver essa transmissão daquele bloco azul no TCP para aquilo avançar. Isto chama-se o Head of Line Blocking. E isto não há volta a dar. Isto é como funciona o TCP. Se eu quero ter garantia de entrega, o TCP é agnóstico do que é que lá está a ser executado, não sabe que aquilo é HTTP2 ou o que é, não sabe que aquilo é HTTP. E portanto o que sabe é perder um pacote. Se eu perdi um pacote, por acaso era daquela string azul, eu tenho, enquanto não fizer a transmissão desse pacote azul, não posso avançar. Estão a perceber? Portanto, ele não pode enviar nada tem de haver na casa malha, simplesmente está a escrever do acknowledge e depois é que vai dizer a transmissão. Ok? Portanto, o Quick, já vamos ver, vai eliminar esse problema. Se falhar aqui um pacote da Azul, ele pode continuar a enviar estas, porque ele vai tratar isto de forma independente. Porque é no nível de aplicação que vai ser implementada a entrega reliable. Portanto, em vez de usarmos o TCP, ele vai implementar isto à nível de aplicação. Então, vai implementar isto à nível de aplicação, ele sabe que isto é especificamente para HTTP. Se ele sabe que isto é especificamente para HTTP, as transmissões são identificadas também com a stream. E, portanto, se falhou uma coisa da stream azul, ele sabe que tem que esperar. Na stream azul é que tem que esperar que haja a transmissão para passar para o bloco seguinte. Nas outras pode continuar a enviar. Porque aqui, como isto é tudo feito cá em cima no nível de aplicação, ele sabe está a tratar aquilo de forma independente. Estão a perceber? Ele está a tratar os acknowledges disto de forma independente dos destes, de forma independente dos destes. No TCP não. No TCP ele não sabe que são streams diferentes. Só existe uma sequência de coisas e quando falhou aquela, tem que ficar parado à espera da transmissão daquela. Sim. Mas diz que me dá lá uma ideia extra para explicar que era stream X? Sim, sim. Porque no Quick, vamos ver, é em cima do DP. E toda essa parte que o TCP dá ao HTTP 2.0 e 1.0 tem que ser dado pelo nível de aplicação. O nível de aplicação é que tem que tratar das transmissões. Como é no nível de aplicação? Eu posso fazer as transmissões dessa forma. Eu posso separar pelas streams. E, portanto, posso ter números de sequência para as streams. Estão a perceber? Para os pacotes das streams. E depois, quando falha num, só essa que fica parada até haver a transmissão. No TCP, ele não sabe. Porque isso é feito. Isto é lá em cima, existe essa divisão, existe lá esse identificador, mas para o TCP ele não está a olhar para esse identificador. Ele tem aquela frame falhou com aquele número de sequência, está tudo parado enquanto aquela não se transmitir e não poder avançar. Ok? Pronto, então isto era uma das coisas que queríamos eliminar, que levou também ao Quick. Outra coisa era, no TCP, aquilo é standard. Ou seja, o controle de congestionamento é standard. Há vários tipos standardizados, mas se eu quiser mudar aquilo, tenho que passar por essas rodas dentadas todas, não é? Eu tenho que. Aquilo tem que ser standardizado, porque depois aquilo tem que ser implementado no software, e por aí fora. Uma das coisas que levou ao Quick, o Quick surge na Google era, se eu fizer isto ao nível de aplicação, se eu posso fazer uma coisa no meu browser, e pelo menos no meu browser, nos servidores da Google, estou a usar um controle de congestionamento diferente, porque toda a gente tiver a usar o Chrome tem implementa isto, que sou eu que faço, e os meus servidores também são meus, também implementam isto, e eu posso mudar dentro do controle de congestionamento, pelo menos nos meus servidores, muito mais rápido. Portanto, também foi daí também um bocado a motivação de, ok, vamos pôr isto, vamos pôr isto fora, vamos deixar de usar o TCP. Pronto, então a ideia foi esta. O Quick vem de Quick UDP Internet Connections. É um acrónimo. E é daí que vem, dá para ler, por isso é um acrónimo, senão seria uma sigla. Calhou bem porque parece que quase a palavra, soa quase como a palavra quick, que era o que eles queriam que fosse rápido. E portanto, já não é muito, já, se repararem, já começou em 2012, portanto já leva 12 anos, não é? A partir de 2023, em 2023 foi a última vez que eu ouvi que os ali, portanto já vamos há 3 anos. O Chrome, todos os browsers que são suportados no Chrome, hoje em dia o Edge, não é só o Chrome, o Edge também está em cima do Chrome.
o Opera, o Safari, o Firefox, todos os grandes já suportavam isto. E, em termos dos servidores, o suporte não era tão grande. Não sei como é que está agora, mas as coisas da Google, todas elas suportam. E agora, eu diria que os grandes players devem todos suportar já. Depois os servidores mais pequenos, eventualmente não. Logo em 2016, isto começou a ser meio que standardizado pelo IETF. Okay? E desde 2008 que foi feito o pedido para se passar a chamar HTTP 3.0, mas se vocês forem HTTP 3, mas se vocês forem procurarem e fizerem pesquisas sobre isto, ainda se refere muito como o Quick. Ficou sempre um bocado Quick. Quick HTTP 3.0. Pode aparecer das duas maneiras, continuam a chamar-lhe Quick. O que é que o Quick suporta? É quase as mesmas coisas do 2.0, com as vantagens que são conferidas pelo facto de não usar o TCP. Nomeadamente, poder mudar os métodos de controle de congestionamento e não usar só os do TCP. Usar também códigos de correção de erros que não são usados no TCP. O multistreaming já existia no HTTP 2.0, é a mesma coisa, é a mesma filosofia. O Quick usa o mesmo binary framing do HTTP 2.0, portanto, aquele mesmo formato para frame dos headers, para a frame das datas, um identificador para a stream, multiplexagem das streams. Tudo igual. O que é que muda? Parte do controle de congestionamento e tratar os streams individualmente na transmissão das coisas. Porque é implementado no nível de aplicação. Duas coisas que têm a ver com o TCP. Já que se está a fazer essas coisas ao nível de aplicação, também faço outra coisa que é acelerar o estabelecimento das ligações TLS. No TCP, se eu estiver a usar 2.0, antes de falar, podemos ir aqui depois voltar. No TCP, o que é que acontece? Eu tenho que fazer o handshake do TCP e depois tenho que fazer o handshake do TLS. Nós depois nas aulas de segurança vamos ver como é que é. Okay? Tenho que trocar um certificado, cifrar uma coisa com uma chave pública, por aí fora. Ok? Portanto, isto seria TCP mais TLS 1.2, que até é o que nós vamos ver na segurança, porque é mais fácil de perceber. Depois, no TLS 1.3, este handshake do TLS já é um bocadinho mais rápido. Mas eu tenho que ainda ter as duas coisas em separado. Tenho que fazer primeiro a ligação TCP, depois tenho que fazer a parte criptográfica. Lá está, estou a usar o TCP. No Quick, o que é que fizemos? Não há TCP. Então sou eu que estou a fazer o protocolo cá em cima que trata destas coisas todas. Controle de congestionamento, transmissões e estabelecimento do TLS. Então tenho só um handshake, que é o handshake do Quick. Porque como é feito no nível de aplicação, eu faço logo as duas coisas. Não existe Quick sem TLS. Isso é logo primeiro. Não existe Quick sem TLS. É sempre com TLS. E então eu vou aproveitar um handshake no Facebook para dizer, olha, eu quero fazer uma ligação Quick e ao mesmo tempo trocar as coisas criptográficas com o TLS. E portanto estou a poupar mais um handshake aqui também. Depois, dependendo da versão do TLS e dependendo do site, porque isto não é 100% seguro, até posso ter 0 round trip times. Porque neste handshake há uma coisa que é dada ao cliente que se chama um bilhete criptográfico. Nós justamente quando falarmos de segurança em protocolos de autenticação vamos dar este conceito de bilhete neste contexto. Os bilhetes funcionam bem, mas têm um problema. São pro replay attacks. Ou seja, se alguém apanhar o bilhete, pode estabelecer uma ligação. É só apresentar o bilhete outra vez. Eu posso não querer fazer isso para todos os sites. Portanto, este 0 round trip time, há sites que permitem, deve ser cifra, mas não é tão crítico se alguém conseguir fazer o replay attack. Se for se calhar um site no banco ou uma coisa assim, já não vou permitir, vou querer fazer aquele handshake outra vez para ele ter que apresentar certificado outra vez, validade, etc. Porque ali o que acontece é que como ele já não tem o certificado uma vez, eu estou confiado que agora se ele conseguir apresentar aquela prova de que ele já trocámos os certificados uma vez, então ele deixa-me entrar.
Só que o problema é que estou a tirar essa coisa da inversão e se alguém conseguir apanhar só o bilhete, consegue. Se eu tiver que fazer o handshake todo, não, porque tem que ser por fazer a parte inicial outra vez. Portanto, isto até pode aqui chegar a ter só 0. Se ele já tiver lá ido anteriormente, obviamente, só funciona se ele já tiver ido anteriormente ao mesmo servidor, se ele já tiver falado anteriormente ao mesmo servidor, e se ele tiver guardado esse tal bilhete criptográfico. Ok? Então, como é que isto é feito? Estas são as 3 grandes coisas, ou seja, livrarmos do Red Block, não estou a usar TCP, e portanto as transmissões deixam de ser agnósticas e passam a saber que o que falhou foi uma frame daquela stream, e portanto as outras não precisam ficar paradas por causa da transmissão daquela. No TCP é tudo um bloco de coisas, ele não sabe que falhou aquela, portanto para ali enquanto aquela não fosse transmitida. Se eu estou a fazer as coisas sem o TCP, posso fazer logo num único handshake o estabelecimento da parte criptográfica e também posso ser mais ágil a fazer novos protocolos de congestionamento. Portanto, o que é que muda na arquitetura? Muda isto. Porque para eu conseguir fazer estas coisas, basicamente quis tirar o TCP da equação. E portanto, no HTTP, e já agora o HTTP 1.1 até aqui é igual. Se eu estiver a fazer HTTPS, que é o conceito de trabalho, portanto isto até aqui é igual. Estou a usar o TCP em cima de IP. O TCP tem o seu controle de posicionamento e a sua recuperação de perdas, não é? Depois, se eu quiser usar HTTPS, estou a usar o TLS por cima disto. Faço um handshake separado para estabelecer a ligação do TLS. E depois uso HTTP1 ou HTTP2. Se for HTTP2, tenho o binary frame, tenho a identificação dos strings e posso fazer interleaving dos strings. E o server push. Aqui, esta parte é igual, por isso é que aqui isto é o HTTP 3.0. Mas o HTTP 3.0 é como se fosse o HTTP 2.0 sobre o Quick e o HTTP 2.0 é como se fosse o HTTP 1.1, porque está para baixo fazer interleaving, não sei o que, por causa diagnóstico para o HTTP. Então, e o Quick, o que é que tem? Vai fazer isto tudo ao nível da aplicação, estão a ver? Agora, a única coisa que eu estou a usar é o UDP em cima de TCP. Se eu estou a usar só o UDP em cima de IP, deixei de ter isto que o TCP me dá. Então vou ter que implementar eu isto. Já que estou eu a implementar isto, vou fazer o quê? No Loss Recovery vou implementar isto por stream e não por ligação TCP para me livrar do Red Blocking. Portanto, vou ter números de sequência para cada stream. Não é? Quando falha um pacote na stream, só tenho que esperar. Só essa é que fica parada. As outras podem continuar a ser enviadas. Depois, se eu já não estou a usar TCP, não posso usar o TLS tradicional. Porque o TLS tradicional funciona em cima de TCP. Então tenho que fazer eu uma implementação do TLS também. Portanto, há uma implementação do Quick, uma implementação do TLS feita também em software. Okay? Que para ser feita não em cima de TCP, mas em cima do DP. E então, se sou eu que vou fazer a implementação do TLS, eu vou juntar o handshake das duas coisas e fazer um único handshake. Portanto, o handshake TLS acaba por ser o handshake Quick, só ao mesmo tempo. Não é preciso haver ali outro. Porque não existe o TCP e não precisa do handshake do TCP. Só tenho um handshake que é estabelecer a parte criptográfica. Depois tenho o multi-streaming, que é exatamente igual. É o mesmo binary frame, uma frame para as pedras, uma frame para os dados, um identificador para a stream, para poder enviar aquilo ao mesmo tempo e quando recebo do outro lado ter que saber de qual é que estou a receber e fazer a separação. A desmultiplexagem. Pronto. Isto já vimos que é então a vantagem disto. Com isto, temos as 3 versões, já vimos as diferenças. Só em termos de aceleração, a motivação é sempre a mesma, claro. É ser o mais rápido possível em termos da parte de comunicação de rede. Fora para cima disso, vai ser igual em todos. Portanto, a partir de agora, vamos ver isto é igual em todos.
Aqui está a message format do HTTP1, mas isto é igual para o 2.0, é igual para o 3.0. A única diferença é como é que isto é transmitido na rede, que aqui é ASCII, ou seja, isto que nós estamos a ver aqui é mesmo enviado assim em texto. Nos outros é a mesma informação, mas está codificada em binário para um formato qualquer. Sendo que isto está separado. Ou seja, esta parte está no tal headers frame, isto está na headers frame, e isto aqui, e o que vier aqui, que pode não ser nada, está no data frame. Aqui, isto é tudo um bloco de texto que tem uma linha em branco aqui. No 1.1. Mas estão lá os mesmos métodos, os mesmos cabeçalhos, os mesmos significados. Tudo igual. Então, protocolo HTTP, em termos de mensagens, temos o quê? Uma primeira linha, estou a ver aqui, que tem um método, um espaço, URL, espaço, versão, e depois um /n. E se forem ASCII, é mesmo aquilo. Se forem binário, está lá o método na mesma, está lá o URL na mesma, está lá a versão na mesma. Não está assim com estes caracteres, um espacinho, não sei o que, em ASCII. A seguir vem um número arbitrário, não está definido, de linhas de cabeçalho. Que no HTTP 1.1 eu sei que terminaram com uma linha em branco. Se for do 2.0, eu sei que terminaram por terminar frame. Headers. Tem lá um limitador, eu sei que é a partir daí que ele vai provar os cabeçalhos. E pronto. Cada cabeçalho tem um nome, 2 pontos e um valor. Hoje já vamos ver vários deles, certo? Então, método, primeira linha, é diferente das outras, que é o método, o URL e a versão. Depois vem N linhas, todas com o mesmo formato. Nome de cabeçalho, valor. Depois vem uma linha branca e depois vem o corpo da mensagem. Que, já agora, vamos mostrar, se for um get, não existe. Se for um head, também não existe. Se for um put ou um post, existe. Vocês aqui vão sobretudo ver posts nos dois trabalhos. Embora no segundo trabalho pudessem usar puts também. Mas, por acaso, da maneira como aquilo está organizado, não está com posts. Este também não costuma ter conteúdos, o delete. Este também não. O connect também não e este também não. Basicamente, os únicos que têm conteúdos num pedido é o put e o post. Porque são... o put, supostamente, é para enviar um fecheiro para o servidor. O post é para enviar dados. Podem ser os dados quaisquer. Normalmente, nas APIs é um post. Também pode ser um put, por exemplo, APIs HTTP, para quem depois fizer CGR, vamos falar delas, por exemplo, para configurar equipamentos de rede. E aí, às vezes, usam-se puts para enviar configuração. E é um fecheiro que representa a configuração que eu quero enviar para equipamento. Então, os mais importantes aqui, nós vamos trabalhar mais get e o post. Porque na maior parte das web applications são os dois métodos que são usados mais vezes. Okay. Isto era o pedido, sim. Nós estávamos a falar do controle de gestão do Quick. Você só falou da questão do pronto, ele tem estes eventos individuais, mas aquele controle de gestão normal que nós já sabemos, que é do SR, isso continuava. Pode ser esse ou outros. Okay. Então não é só a questão aqui, originalmente era este algoritmo que está aqui, que eu não sei que é este cúbico. Mas, enfim, isto já eventualmente já tem. Tinha que se ver agora qual é que era o que eles. Deve ter mais do que um que usam. Portanto, isto era do pedido. As respostas, portanto, cliente, qual é o cliente servidor, não é? Pedido é enviado para o cliente, resposta que o servidor envia. A estrutura é muito semelhante. O que é que muda na resposta? Não existe aquela primeira linha do método. Ok? Deixa de existir esta linha do método. Esta linha do método. Então existe um pedido. Na resposta, o que eu tenho é esta primeira linha aqui. Versão. Código do estado.
e uma frase que é opcional. Mas normalmente fala. Ok? Portanto, viram, em vez de ser método, URL, versão, aqui a resposta é versão, código e frase. A versão, muitas vezes, quando vocês estão a fazer debug com o browser, nem olham para ela. A versão vai trazer HTTP 1.1, ou 0, ou o que for, ou 2.0, ou o que for. Os códigos do estado, vocês estão habituados a ver. Existem estes códigos que estão aqui. E depois a frase, vocês também já viram algumas. Já de certeza foram, já apanharam, por exemplo, 500 a aparecer no browser, 500 internal server error, ou unauthorized, que é o 400 e qualquer coisa. Então, os códigos são estes que estão aqui. Os códigos começados por 1 são códigos de informação. Ok? Portanto, dizem que o pedido foi recebido e aí podem pedir alguns outros. Quando é no HTTP tradicional, há um que vocês vão usar que é o redirect, o redirect, é uma resposta sem, que é para fazer redireções. Por exemplo, se eu recebi um pedido em HTTP, como já não quer saber HTTP, porque a pessoa se esqueceu lá de pôr o HTTPS na barra, ou pôs HTTP, eu quero que ele salte automaticamente para HTTPS, quando eu recebo o pedido em HTTP, eu enviar uma resposta que é um 100. Acho que é um 107, é um temporary redirect. Em que vou enviar no cabeçalho qual é que é o URL que ele deve usar para o HTTPS. E o browser faz o pedido assim. Depois temos os códigos de sucesso. O mais comum é o 200, 200, que é o OK. Mas posso usar aquilo. Isto a falar na web. Quando isto é usado numa API, depois isto pode ser usado em códigos. Aí já pode haver mais códigos 100, porque de repente eu faço um pedido a uma API e não preciso de. E aquilo não vai dar resultado, pode só fazer uma operação e depois usar um código 100 só a dizer que fez a operação. Depois temos os códigos 3 que são de redireção. Portanto, que é a dar instruções. Estava-vos a dizer mal. Aqui é o 307. Que vocês vão usar, que é o Temporary Redirect. Que é um código para dizer ao servidor que tem que fazer mais qualquer coisa. Okay? E depois temos os erros do cliente. 4. Os erros do servidor começam por 5. Erros do cliente que aparecem, às vezes, é o unauthorized, que é o cliente que não enviou o cabeçalho com as suas credenciais, recebe uma resposta de 400 e qualquer coisa, é um erro do cliente e não pode chegar aqui. Quando acontece o problema no server, serve um código começado por 5, não parte das vezes é logo 500, porque eles não querem dar muita informação sobre o que aconteceu no erro. É um erro interno do servidor, o servidor é que não conseguiu fazer alguma coisa e serve um 500. Ok? Portanto, o pedido era válido, o servidor é que não conseguiu. O 400 é ao contrário, há qualquer coisa no pedido que está errado. E é que ele não elabora mais. Sim, normalmente dá uma informação sobre o que é. Por exemplo, é unauthorized, não podes, forbidden, essas coisas que aparecem mais. Também há o not found, 404, que é quando ele enviou um URL que eu não tenho. E então, ele enviou o código 400, que foi o URL dele, está a subir uma coisa que eu não tenho, e esse é o 404 e not found. Tem aqui alguns dos mais comuns, este 100 agree, o 200 ok, 204 no content, que é ele responde corretamente, mas o fecheiro está vazio, não enviou nada de volta. O 301 é o move permanently, e depois eu uso o cabeçalho location para dizer para onde. Ok? Depois existe o 307, que é parecido, que é o temporary redirect. Por acaso vocês até podiam usar, está lá para usar o 307, mas faz no nosso trabalho, como nós queremos sempre que lá para a HTTPS, que podiam usar o 305. Porque na verdade não é temporary. Isto passou a ser em HTTPS, nós só temos aqui o servidor HTTP ainda, que é para receber pedidos e dizer que é para o HTTPS. Este vamos ver é o not modified, é usado com caching, que é se pedirem um fecheiro, e esse fecheiro não é mais novo do que uma cópia que o cliente já tem, eu posso enviar um 304. Not modified. Depois, erros têm o bad request, quando que às vezes os servidores enviam sempre que recebem uma coisa que não sabem, não conseguem ver o que é que fazer. O unauthorized, o forbidden page, o not found, e depois tem os internal errors, este 503 que é o try again later, ou o 505 da versão not supported também.
Cabeçalhos. Temos aqui alguns exemplos. Cabeçalhos são os mais comuns e têm mais a ver, mais uma vez, com a utilização na web. Não tanto em APIs, mas alguns também são usados em APIs. Então temos, alguns são de informação. Por exemplo, este User Agent diz qual é que é o browser que fez o pedido. Pode ser útil depois ao servidor para alguma coisa. O Accept tem tipos de páginas que o cliente quer handle. Normalmente temos coisas hoje em dia. O Accept Char Set é para se for HTML, é dizer quais é que são os códigos à chica que eu aceito, se aceita só o TF, se aceita acentuado, etc. O ISO, não sei quantos. Portanto, os vários que existem. O encoding é a mesma coisa. Este language tem a ver com a língua natural, não com esta coisa dos ASCIIs. Nem sempre é muito usado. Vocês podem ver no browser dos cabeçalhos que ele envia lá no trabalho, que eles enviam. Estes têm a ver com caching. Já vamos falar deles melhor. Portanto, o if modified since é no pedido e leva a data. Imagina que eu estou a fazer um get com o HTML. Quando ele seguiu o HTML a primeira vez, aquilo pode fazer um cabeçalho e dizer qual é a data que ele fechar. Nos pedidos subsequentes, eu vou enviar aquele cabeçalho. Portanto, vou fazer o pedido e vou dizer if modified since esta data. Os browsers modernos não usam muito este cabeçalho. Vocês vão implementá-lo e vão ver que nem todos eles enviam. Eu acho que o Chrome raramente envia, por exemplo. Mas depois também depende das settings que vocês têm para a cache no browser, etc. O if none match serve para a mesma coisa, mas em vez de ser com uma data, é com uma tag. Uma tag pode ser de uma maneira qualquer, por exemplo, um hash, coisa qualquer bonita para fechar. Cada vez que o fecheiro muda, essa tag muda. E então, quando eu faço o pedido, é if none match, quando nasce a tag daquele fecheiro. E depois o fecheiro para ver se o fecheiro que ele tem, se ele fizer a mesma coisa, se aquilo der certo, não manda, ele já lá tem o fecheiro certo. Se aquilo der diferente, é porque já mudou qualquer coisa, e então envio a resposta. O host é obrigatório. É o nome DNS. Que o browser, se estiver a pensar no browser, mas se for alguém a chamar uma API igual, que o cliente usou para chegar a mim. O que é que isto é relevante? Porque eu posso ter vários nomes DNS, e isso pode, no mesmo IP, isso pode ser importante para mim para saber exatamente o que é para fazer com aquele pedido, nesse host. É importante, por exemplo, se eu quiser enviar uma redireção, eu usar esse nome DNS que ele usou para enviar isso no cabeçalho do Fashion, porque mais uma vez isso também eu posso ter vários, o meu servidor pode estar em vários DNS, ou o contrário, posso ter o mesmo DNS a pertencer com vários IPs diferentes, e portanto este cabeçalho host serve para o servidor saber isso, saber que eu recebi um pedido e ele foi feito com este nome DNS. Isso pode ajudar a identificar o que é que eu preciso fazer com aquele pedido. Sobretudo em APIs. Depois, há o cabeçalho Authorization, que pode ser usado num modo muito simples, que nós vamos... Não sei se trabalha este ano. Às vezes eu acho que é isso trabalho. Temos um modo muito simples que o próprio HTML suporta, em que o que vai ali é só uma string com um username e uma password codificada em base 64. Ou um hash disso, um hash, um username e uma password. Também pode ser, vamos ver depois no segundo trabalho, utilizado para pôr ali um token criptográfico. É aquele cabeçalho. É muitas vezes usado ou este, mas hoje em dia é mais este. Estes dois, já vamos lá, que estes são especiais. Mas, por exemplo, vocês, quando vão ao vosso Instagram, não têm sempre que pôr o username e password, certo? Porquê é que vocês não têm que pôr o username e password sempre? Porque o vosso browser usa aquele cabeçalho Authorization para enviar um token criptográfico que depois o servidor do Instagram vê lá naquele cabeçalho Authorization e já não vos manda para a página, manda-vos logo diretamente para a vossa conta. Perigo disto. Isto é usado à vontade, ok? Perigo disto, por exemplo, nos telefones também. Um hacker, se conseguir, e existem devices para isso,
isto está sempre a evoluir, mas aqui há uns anos existia, num coffee shop, não sei o quê, há devices que eles chegam ao pé perto do vosso telefone e, mais uma vez, deve sempre um lugar errado, depois a, a Google com o Android ou a Apple com o iOS lançam patches de segurança, não sei o quê, mas isto está guardado a alguns, não é? E no nosso computador igual. Se alguém conseguir obter essa informação, por exemplo, neste caso dos cabeçalhos de atualização, isso está guardado no browser, uma coisa que se chama Session Storage, isso está guardado no browser do nosso computador. Portanto, se alguém conseguir aceder a essas coisas, consegue entrar, é só copiar aquilo, é só copiar aquilo, consegue fazer, consegue entrar nas nossas contas. Também se podem usar cookies para isso. Numa filosofia semelhante. Portanto, primeira vez que eu me autentico, devolvo essa coisa, o browser guarda isso e depois nas vezes a seguir envia aquele cabeçalho de authorization. O servidor olha para o cabeçalho de authorization, vê, verifica, valida aquilo, está certo, lá criptograficamente, então entra logo na página. Em vez de pedir. Aqueles canarinhos, pronto, vão para trás, depois a informação é o cabeçalho, não é propriamente o. Não é a informação que ele depois usa no cabeçalho. É óbvio que este cabeçalho de authorization só pode ser passado em HTTPS. Se tu passas isto uma vez em HTTP, captura com um Wireshark e eu vejo aquilo. Está lá, é só sacar e HTTP normal era 1.1, portanto era às 15. E eu tenho isto. Se calhar há uns 15 anos ou mais, o Facebook teve durante uns tempos um problema destes porque fazia uma coisa inicial em HTTP, sem HTTPS e passava, na altura era um cookie, disse na página, então surgiu logo uma extensão para o crawler que na rede onde ela estava no Wi-Fi, por exemplo, ou tudo que eu conseguisse fazer sniffing, apanhava os cookies e depois conseguia-se entrar nas páginas. Isso depois foi rapidamente feito com patches, mas chegou a acontecer. Porque era fácil de corrigir, o problema é que eles estavam a enviar essa tal coisa, essa tal informação que depois pode ser usada no cabeçalho authorization ou no cabeçalho cookie, em claro, no HTTP. Ok? Portanto, este cabeçalho authorization, vamos ver aqui uma utilização que é a utilização mais normal, que é do próprio HTTP, que é, se eu exigir isso, o servidor envia um código que é o 403 unauthorized e o browser, quando receber esse código, automaticamente faz aparecer uma janela. É o que acontece, por exemplo, no site da cadeira. Aparece uma janela que não é do site, que o próprio browser faz. O browser faz porque recebeu esse código. O browser mete aquela janela, nós não temos um username com a password. O browser a seguir envia no cabeçalho authorization aqui. Depois de eu preencher, ele envia no cabeçalho authorization aqui, o servidor verifica se está certo. Se der certo, o browser depois pode guardar aquilo e lá está nas próximas vezes envia logo no cabeçalho authorization e por isso é que ele já não mete a janela também nas próximas vezes. Hoje em dia, isso só se fazem coisas muito simples, como o nosso site, que é mais para os crawlers do que para humanos. Ou seja, é só para eu pedir um web crawler de conseguir ver aquela página. Porque vai receber o 403 unauthorized e depois não consegue. Não é para um humano isso não é bem seguro. É fácil conseguir apanhar lá depois o dia que também está em base 64 ou não sei o quê. Hoje em dia usamos os formuláriozinhos ou aquelas coisas que dá para usar no Google, chamado Third Party Authenticators, mas depois essa troca é mais complexa, mas no fim, a partir de um determinado que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai, nos pedidos a seguir, vai enviar para começar a autorizar a tal informação. Que nesse caso já não é só uma coisa nem mesma classe, é uma coisa que se chama um token, que é basicamente uma coisa cifrada, uma chave pública. Até se pode falar aqui, até pode-se considerar um bilhete, no sentido criptográfico também. Este aqui só é usado se houver proxies. Portanto, se houver uma proxy, a proxy depois mete este cabeçalho para dizer que o pedido foi feito batendo uma proxy, depois a proxy é que está a enviar para o servidor. Depois temos o cookie set cookie, já vamos ver este ser mais pormenor. Depois temos o... aliás, até aqui eram todos de request, ou seja, estes são os dos pedidos. O cookie. O set cookie é nas respostas.
Portanto, isto é um par, já vamos ver como é que eles funcionam. Toda a gente sabe o que é que são cookies, que nós agora, com a legislação europeia, levamos com isto em todas as páginas. Na resposta, este costuma vir sempre. No vosso trabalho, este já lá está. É o único que ele já está a enviar. É o cabeçalho server, que diz uma coisa para a teta qualquer, server de SAP, não sei o quê. Depois, Content Encoding não é obrigatório, por acaso vocês nem vão enviar. Content Language também. Estes dois vocês vão enviar no trabalho, Content Linked e o Content Type. O Content Type é engraçado porque já vem do mail, isto. Depois no mail vamos voltar a falar nisto outra vez. Até com mais pormenor do que aqui. O Content Type é dizer qual é o tipo da página, que é para o browser saber como é que vai interpretar aqueles dados que está a receber. Ok? Tanto seja em HTTP normal, seja no HTTP 2.0, os dados em que ele recebe, ele tem que saber se aquilo é um fecheiro, imagem, se é HTML, se é texto, que é para saber interpretar aquilo. Os browsers modernos, e vocês veem no caso do trabalho, aquilo não está a ser enviado. E ele muitas vezes não tem essa passo. Ele consegue ver o que aquilo é. Portanto, vocês veem que aparece lá a página de formulário, etc. E o servidor não está a enviar nem o Content Link nem o Content Type. Mas é uma das primeiras coisas que vocês podem fazer é pôr o servidor a enviar isto. Pronto, depois tem aqui o Last Modified e este é tag, que são os cabeçalhos que depois trabalham com aqueles ali de cima, ou seja, este Last Modified e este é tag estão ligados a estes dois. Vão ver? Portanto, ele só envia este se tiver recebido este na resposta anterior. Para a mesma coisa. E só envia este se na resposta anterior tiver recebido este. Quando eu digo na resposta anterior, não é na resposta anterior do servidor, é na resposta anterior para o mesmo fecheiro, para o mesmo URL do mesmo servidor. Depois pode-se usar mais estes, o expire, para esta questão do last modified. Pode também depois levar no expire. Eu dizer, que só podes fazer caching até esta data mais isto. O location vocês vão usar no trabalho também. O location é quando eu faço uma redireção, portanto, quando eu envio um 301 permanent move ou um 307 temporary redirect, em ambos os casos, para além do cabeçalho de server, que já vimos que vai ser, outro que também está aqui, que também deve ir sempre, que é o date, mas este até vem nos dois, no pedido e na resposta. Para além dos server de date, devem enviar o cabeçalho location. O cabeçalho location, o que é que tem? O URL que o browser deve usar, ao pedido a seguir. O URL tem que ter tudo. Tem que ter o protocolo, HTTPS, e o DNS. Ok? O cache control também, para dizer se eu posso ou não ter caching. E o etal tag, que pode também estar no pedido e na resposta. Este cabeçalho upgrade poderia ser usado para, por exemplo, passar de HTTP 1.1 para 1.0, na prática não é usado. Porquê que na prática não é usado? Porque não há o HTTP 2.0 na prática que não seja HTTPS. E então, como não há na prática que não seja HTTPS, existe um protocolo do TLS que permite no handshake do TLS definir qual é a versão que eu quero usar. E então, se existe isso, não vou usar este outro mecanismo. O que é que era este outro mecanismo? Era usar a cabeçalho upgrade para o cliente fazer. O cliente faz o pedido em 1.1 e o servidor respondia com um 200 OK, mas com o cabeçalho upgrade. E no valor do cabeçalho upgrade punha HTTP 2.0. E isso fazia com que o cliente a seguir fizesse uma ligação 2.0. Mas isto tem um browser que dá para mais, está a ver? Ele faz uma primeira ligação de TCP para fazer o pedido normal e só depois de receber o cabeçalho upgrade vai fazer outra para fazer o 2.0. Estão a perceber? Então, se o 2.0 só existe em TLS, o que é que eu vou fazer? Em HTTP esqueçam, não vou passar para HTTP 2.0. E em HTTPS, o que é que eu tenho que fazer? Eu posso começar por fazer o HTTP normal, mas o que é que eu faço antes do HTTP normal? Faço a ligação de TCP. E antes ainda de falar qualquer coisa HTTP, faço a ligação de TLS. A ligação de TLS, o servidor pode logo dizer que suporta o 2G.
e esse handshake. Portanto, se ele diz logo que suporta 2G, o cliente já vai falar a primeira vez logo em 2G, com o binary frame logo em seguida. O upgrade também pode ser usado, vamos ver depois noutra aula, para falarmos depois da multimédia contínua, que tem mais a ver com a comunicação aberta sempre entre o servidor e o cliente, com os WebSockets. Okay? Os WebSockets é um mecanismo, não é bem HTTP, mas usa o HTTP ao início para se estabelecer. Até para eu não ter que ter dois portos abertos e para o servidor HTTP poder fazer as coisas. E nós, no segundo trabalho, vamos usar WebSockets. Não vamos estar, como não estamos a fazer RAW, como agora no primeiro trabalho, vocês não vão estar a olhar lá para o cabeçalho de upgrade, eu faço sozinho. Mas é assim que ele passa também de uma ligação HTTP normal para um WebSocket. Portanto, de repente, o servidor diz cabeçalho upgrade, WebSocket, e o cliente sabe que vai ficar com aquela ligação TCP aberta e depois pode ter comunicação ali naquela ligação sempre que quiser, em vez de ser com este mecanismo de pedido de resposta no HTTP normal. Portanto, é por isto que serve aquele update. Exemplos. Então, tenho aqui o pedido. Se vocês virem lá eu mostrei na aula passada teórica, de prática também, se vocês forem ver lá nos Developer Tools, quando fazem um pedido no network, podem ver lá, que é bonitinho como eu mostro, mas se carregarem lá no RAW, até vem aquilo mesmo em ASCII, assim. E tem aqui então o pedido, o cabeçalho host, estão a ver, porque no pedido só vem o URL. Só vem o URL, exato. O URL é só a parte que vem a seguir ao nome DNS. Muitas vezes nós não escrevemos. Quando não escrevermos, o servidor eu vou receber só a barra. Imagina, quando eu no browser ponho só https tele1 de fct unl.pt. Se eu puser isto só assim, o que vai aparecer aqui é só isto, é só barra. Porque eu não pus nada aqui à frente. Vai aparecer só barra. O que é que acontece? Muitos servidores, quando recebem a barra, têm um fecheiro para definir que é o fecheiro básico para enviar. É o que acontece até no trabalho também. Quando eu recebo só a barra, eu envio o index.html. Se eu receber qualquer coisa à frente, vou à procura dessa qualquer coisa, se tem esse fecheiro ou não. Portanto, ele aqui, por exemplo, vai à procura se tem esta diretoria, se tem este HTML nesta diretoria. Já agora, por curiosidade, na página da cadeira, quando vocês metem aqui /sar, ele faz a mesma coisa. Ele vai procurar, vai aparecer ali /sar/, porque não está aqui o nome do fecheiro. E o que acontece é que no servidor lá em baixo existe uma diretoria SAR, que lá dentro tem um fecheiro index.html, e o servidor do Apache, é o que nós usamos, quando recebe só uma diretoria, procura sempre um index.html dentro da diretoria. Depois desse index, o que ele tem lá é um link, e por isso é que ele depois vai parar um link que já tem SAR, 2025, 2026, porque esse HTML é uma coisa muito pequenina, então a única coisa que tem é um link para o browser depois ir buscar a diretoria mais complexa. Ok? Depois temos então o connection close. O que é este connection? Este cabeçalho connection tem a ver com se eu estou a usar HTTP 1.0 ou 1.1. Ok? Neste caso é HTTP 1.1. O que é que acontece com o HTTP 1.1? A ligação pode ficar aberta. Eu enviar esse sistema mais pedidos. Então, aqui o que o cliente está a dizer é: eu estou a usar 1.0, mas eu não quero manter a ligação aberta. Cabeçalho connection close. O servidor vê aquilo e fecha a ligação. E aqui envia este cabeçalho a dizer que realmente vai fechar a ligação. O servidor pode não concordar. Podia enviar a connection aqui para lá e dizer: não, vou ter a ligação aberta. É um bocado estúpido. Se o outro disse close, é porque não o vai usar. E portanto aí o servidor vai meter aberto aquilo para que esse cliente não o vai usar. Essa decisão, se quer que ele apareça. Não deveria, mas em termos de protocolo, aqui o servidor pode sempre mandar a dizer que quer manter aberto. Normalmente não acontece, não recebe o close, envia o close. Se receber keep alive, envia também o keep alive e depois ainda envia outro cabeçalho que é o cabeçalho keep alive, ou seja, envia os dois, envia o connection a concordar
Portanto, aqui, por exemplo, isto podia não trazer isto e podia trazer aqui Keep Alive. Ok? Connection Keep Alive. Ele aqui iria responder com Connection Keep Alive também. E iria acrescentar um outro cabeçalho. Aqui. A ordem é indiferente. Mas ia acrescentar aqui um outro cabeçalho. Chamado Keep Alive. 2 pontos. E depois tem aqui um valor que é o número de milissegundos. Que ele vai manter a ligação aberta sem o cliente enviar nada. Isto é uma indicação para o cliente de se não enviares nada ao fim de 2 segundos, a ligação vai fechar. Pronto, isto é a data da resposta, não é a data do fecheiro que ele vai enviar. Não tem nada a ver com a modificação do fecheiro, é a data da resposta. Depois tem a server e este last modified, aqui sim está a data em que aquele fecheiro, este page HTML, foi modificado. Se vocês quiserem fazer isto no trabalho, também tem lá para fazer este cabeçalho. É fácil, vão fechar o objeto file lá do Java, tem um método que diz no last modified, diz que aquilo foi modificado no sistema. E vocês transformam aquilo nesta data aqui em string e metem lá no cabeçalho last modified. Content length e content type. Depois tem a linha branca e viriam os dados, não é? Os cabeçalhos especiais, então os cookies. E o HTTP não tem estado. Por isso é para usar em REST APIs. Uma das coisas da sigla do acrónimo REST é de ser stateless. O S é de stateless. Está lá. O que é que quer dizer isto stateless? Não há estado entre pedidos. Os pedidos são atómicos. Eu tenho que conseguir fazer tudo com a informação do pedido. Ou seja, eu não posso, num API REST, eu não posso eu não posso executar uma função porque eu sei histórico de outras coisas que o cliente fez. Não é possível eu dizer, não, o que ele quer que eu faça é isto, porque ele há bocado pediu aquilo. O meu HTTP não tem isto. Não quer dizer que eu, no servidor, não consiga lá ter uma marcação qualquer. Bem, não quer dizer que o servidor não tenha uma base de dados em que eu sei que aquele utilizador fez qualquer coisa antes. No HTTP não há essa informação. Não é? Não, pedir uma resposta. Os cookies são uma maneira de pôr um bocadinho de estado. Okay? Surgem como? Logo muito ao início. Estão a ver aqui? Isto era o primeiro browser. Não sei se vocês sabem. Vocês cada vez nasceram mais tarde, não é? A maior parte de vocês já não nasceram. Eu entrei na universidade em 96. Portanto, ainda é antes de eu estar na universidade. Mas já havia internet, não é? E nós ainda usámos muito aqui na universidade este browser ao início, que era o Netscape. Que depois eu já li a história do que é que aconteceu a isto. A Netscape foi a primeira grande companhia da internet. Era uma coisa mesmo grande. Era o browser maior. Mas depois a Google matou-os completamente. Os fulanos, o Larry... Ele se chama Larry Page? Não, Larry qualquer coisa. Os dois que fundaram a Google mataram aquilo completamente. Nem foi diretamente porque aquilo começou por ser um motor de busca. Foi a primeira grande coisa. E isso e o Yahoo também. O Yahoo sobrevive até hoje. Mas o Yahoo foi primeiro que a Google e era muito mais popular que a Google. Toda a gente usava o Yahoo. E depois eles inventaram. A grande coisa da Google que deu origem ao império que a Google hoje em dia foi no sistema de busca deles e fazer o page ranking na página. Portanto, isto era um browser e vejam lá, era esta empresa que fez um browser, que era o que isto era, é que definiu a primeira especificação de cookies. E qual é que era a ideia? Era fazer coisas como, por exemplo, quando eu ia na segunda vez à mesma página, o servidor conseguia mostrar coisas específicas para mim, porque sabia que aquele browser já tinha vindo àquela página. E foi para isso que eles foram definidos. Depois, evoluíram aqui muito ligeiramente e esta versão é quase a que é usada até hoje, já tem 26 anos. Portanto, isto existe desde o início, que é o... aliás, nem é mentira. Isto já vem desde a versão 0 e na verdade esta versão 2 nem nunca entrou. Se vocês forem ver no browser, nunca lá vem este 7 cookie 2 e este cookie 2. E sempre 7 cookie. Portanto, isto já vem até de antes, desde 97. Basicamente a estrutura é a mesma.
Qual é a ideia disto? Vamos então criar aqui um cabeçalho que é o quê? Quando eu vou ao servidor, o servidor pode me enviar um cabeçalho que é o único cabeçalho que pode acontecer mais que uma vez. E é na resposta, que é o cabeçalho de 7 cookies. Posso enviar mais do que um cabeçalho de 7 cookies. Estão a perceber? Todos os outros, eu só posso enviar um cabeçalho date. Não posso ter 2 cabeçalhos date. Para dar as não posso ter 2 cabeçalhos server. Nenhum daqueles que tivemos a ver pode acontecer 2 vezes. O único que pode acontecer N vezes é o 7 cookies. Portanto, eu posso ter lá 7 cookies, 7 cookies, 7 cookies, 7 cookies, 7 cookies, 7 cookies. Por cada cabeçalho de 7 cookies que o cliente recebe, ele vai olhar para o valor, já vamos ver qual é o formato do valor, e vai guardar ali uma coisa do valor, que depois vai apresentar outra vez os pedidos subsequentes para o mesmo domínio. Portanto, ele vem uma vez ao fctunião.pt, quando carrega a página no site, o servidor envia, imaginem, 2 7 cookies. O 7 cookies diz XPTO. É mais importante. Mas imaginemos agora que diz XPTO, um diz XPTO e o outro diz ABC. A próxima vez que aquele browser for outra vez àquele domínio, ou seja, a próxima vez que ele tiver um URL que tem www.fctunião.pt, ele vai enviar, para além dos cabeçalhos que já enviaram, vai enviar um cabeçalho cookie. Esse é só um. Esse é só um. E esse vai ter o XPTO e o ABC, separados por contigo. Portanto, eu posso enviar vários set cookies, mas depois o browser só envia um cabeçalho cookie. E aí vêm todos concatenados. Pode ser uma coisa enorme. Se vocês estiverem a brincar com os developers enquanto navegam aí na internet, se forem lá ao network e carregarem e verem os cabeçalhos, vocês vão ver quando vão em páginas, têm cookies a serem enviados e têm cookies às vezes que são strings enormes, com caracteres esquisitos e não sei o quê. Então, qual é que é a ideia? Estão a ver, não é? Portanto, agora o servidor, nessa segunda vez, olha para o cabeçalho cookie, olha para o que lá está, para o valor, e sabe que se aquele browser está a enviar o cookie foi porque ele enviou esse set cookie anteriormente. E agora eu posso usar isto para fazer o que eu quiser. Sim. What would stream request or when the response? O quê? What would stream? Qual é o stream? Não, mas estás a falar de quê? Eu consegui criar os SSR, essas headers, eu preciso de um output stream. Eu não estou a conseguir perceber aqui nesta. O output stream aí é de um socket, está associado ao socket. Sim. Isso é do socket mesmo, tens que enviar. As streams estão sempre associadas em programação ao fecheiro, ao socket, ou ao teclado, não prefere qualquer. Aí, nesse caso, estão associados ao socket. Porque é assim que tu comunicas no servidor para o browser. Então, o set cookie tem este formato que está aqui. Estão a ver? Name, value, pode ser o que vocês quiserem. Às vezes nem tem aqui este igual. Enfim, isto é um bocado. Depois, ponto e vírgula, estes todos são opcionais. O único que tenho que ter é aquela primeira parte. Eu posso usar só aquela primeira parte. Depois posso ter um expire se eu quiser que ele expire. Se eu não puser, ele vai ficar guardado no browser e depois depende de como é que o browser gera aquilo. Alguns browsers apagam aquilo quando não faz sessão. A maior parte não, mantém durante algum tempo. Isto é, se não tiver esta parte, é sempre que eu for ao mesmo domínio, a qualquer parte do domínio. Imagina, se eu fui ao www.pt barra XPTO, ele vai. Se for ao barra ABC, também envia. Todos os que forem daquele domínio, ele envia. Se não tiver ali o path. Se tiver o path, por exemplo, barra ABC, só envia ao cabeçalho cookie se for um barra ABC. Se for ao fctunião.pt, mas não for o barra ABC, se for outra parte a seguir, já não envia. Okay? Às vezes está cá e só tem a barra, que vai dar ao mesmo. Okay. Vai ser para todos. Não vai ser para todos, vai ser quando é só com um sítio que só tem mesmo o nome da DNS e a barra. Se eu não puser nada, é para qualquer coisa que vá para aquele nome da DNS, para aquele domínio. Secure é sempre enviar sempre, ou se só envia em ligações HTTPS. Isto pode ser relevante porque os cookies também podem ser usados para autorização. Portanto, em vez de usar a autorização, eu posso criar uma coisa qualquer fotográfica
e enviar isso como um value no cookie. Okay? E depois ele, às vezes, a seguir vai enviar no cookie e tem o mesmo mecanismo, né? Ou ao cookie, saca aquilo, depois está certo, em termos criptográficos, e entra. Portanto, o cookie também poderia ser usado para a parte da autenticação. Isto, quando começou, uma das grandes utilizações era, por exemplo, os sites de notícias onde se iam mostrarem coisas específicas para mim, os carrinhos de compras do comércio eletrónico. Portanto, o cookie tem lá a informação dos produtos que eu estive a ver, por isso é que às vezes são uns treinos gigantescos, e por isso é que quando o browser depois eu vou lá a segunda vez à loja, aparecem lá as coisas, às vezes mesmo se eu ter feito login nem nada. Porque aquilo está associado àquele browser. Aquele browser, a última vez que cá veio, tinha aquilo no cookie de compras. Mas eu tenho uma questão. Então, o server envia um cookie. O que os cookies fazem é eles, o fio de tempo que eu estou ali na página, eles vão guardando tudo que eu estou. Não, imagina-se, quando tu clicaste para comprar um produto e aquilo foi para ali, tu recebes uma resposta. Tu fazes um get, quando recebes essa resposta, ele envia-te um certo cookie com aquele produto. E ele acrescenta aos cookies que vai enviar sempre que for àquela página. Ok. E depois, quando vais amanhã, vais lá outra vez, não é? Sim. Se ele tem lá os cookies guardados, vai enviar os cookies todos no servidor. Quando vem com os cookies, constrói aquilo, vais infinitamente depois com os teus cookies. Exatamente. Tu tinhas deixado lá. O problema disto, a dada altura, isto começou a ser usado para vender dados para publicidade. Como? Eu faço uma companhia qualquer de ads, ou a Google que vende ads. Faz o quê? Imagine, tem os sites deles, por isso pode ver facilmente no browser dentro dos sites deles. Isso aí não conseguimos dar grande volta. Se eu fui agora ao Gmail, depois ele pode mandar cookies disso, que é dele. E eu, se aceitar os cookies, ele está-me a enviar o cookie e ele sabe que eu já fui. Aquele browser, não é eu, é que aquele browser já foi. Porque enviou o cookie de ter isto ao Gmail hoje de manhã, enviou porque enviou ao Gmail, ele dá resposta e consegue cookie. O browser guardou e depois quando vai fazer isso, ele cookie outra vez. Agora imaginem, eu vendo anúncios aos sites de notícias, etc. Basta que no site, por exemplo, do jornal, alguns lá têm que dar uma imagem, ou por exemplo as empresas de CDR, que foram uma posição incrível para fazer isto. Uma empresa de CDR precisa que guarde imagens e vídeos que eu não quero ter no meu servidor porque são muito pesados, eu não quero gerir isso. Então o que acontece? Quando eu abro o jornal, a página do jornal, depois está lá uma fotografia. Essa fotografia não está no meu servidor, está no servidor da CDR. O que é isso em termos práticos no browser? Vem um HTML e depois vem um link para a imagem. Esse link para a imagem tem um URL. O que é que o browser vai fazer? Vai fazer um get. Faz um get para a CDR, certo? O que é que a CDR pode fazer na resposta desse get com a imagem? Set cookie. Certo? E faz um set cookie. E isto foi no site do Jornal de Notícias. E eu tenho um link para o site do Jornal de Notícias. A seguir eu vou ao público. Que por acaso usa a mesma CDR. Vai acontecer o mesmo, vai ser. Passado um bocado, este browser vai não sei onde, já tem os cookies dali que permitem àquela empresa saber, àquele servidor que agora recebe aqueles cookies. Porque agora é assim, agora se vou ao terceiro jornal. Quando vou ao terceiro jornal e faço o get para a imagem, o que é que vai acontecer nesse get da imagem? Vai levar os cookies, que já levou no set cookie quando ele veio público e no set cookie quando ele veio no Jornal de Notícias. O que é que a CDN já sabe? Que eu hoje já fui ao site do Jornal de Notícias, já fui ao site público. Okay? Posso vender agora essa informação. Eu até posso saber a pessoa, mas sei que há uma pessoa que faz este caminho. Que vai a estes jornais. Isto é uma coisa que se chama third party cookies. O que é que são third party cookies? Porque o utilizador não sabe que vai receber o set cookie da imagem. Porque o utilizador está a ir ao site do JTS, não sabe depois o site do JTS há uma imagem que está a ir ao site da www.cdr.com, que é onde aquilo está alojado. Okay? Portanto, a dada altura, hoje em dia, já há muitos anos, a maior parte dos browsers, por omissão, estão a bloquear os third party cookies. Ou seja, só recebem set cookies do domínio que eu fui. Portanto, eu só vou receber set cookies
Se eu for ao www.public.pt, só vou receber cookies do servidor do público. De todas as outras links que eu vou chamar a partir dessa página, que são outros servidores, possam também fazer 7 cookies nas respostas, eu já vou bloqueá-los e não vou ser calmo. Okay? Mesmo com isso, os próprios sites também podiam fazer muita coisa. Por isso é que cá na Europa temos a lei da privacidade dos dados e a partir de que essa lei entrou, cada vez que eu vou no site, nós somos obrigados a mostrar aquela ideia de se eu quero aceitar ou não os cookies, se eu quero aceitar só os indispensáveis para o funcionamento, ou se eu quero aceitar também os de Analytics. Normalmente os de Analytics é porque eu sei que é que também fazem este tipo de coisas. Eu sei cookies para ver se eu cliquei no link Y, se eu cliquei no link X, se eu fui para a página não sei o quê, eu sei cookies nessas situações, que é para depois, quando recebe os cookies, analisarem isto de cookies todas lá bem e tirarem a informação das interações que ficam browser. Mais uma vez, isto é browser, não é um. Depois pode ser o utilizador, depois pode usar outras informações, como o Website Authorization, né? E saber quem é aquele utilizador naquela conta. Mas o cookie só diz que é aquele browser, não diz mais nada. Aquele browser, exatamente aquele, não é aquele tipo de browser, é aquele browser daquele computador. É aquele guardado que ele se usa sempre por aquilo. Vocês também têm uma brincadeira para fazer com cookies, para usarem de uma maneira qualquer, para tentar meio em aberto, no trabalho, como quiser. Pode ser, por exemplo, ver quantas vezes é que aquele browser já foi à página dos produtos. E aí, porque cada vez que mandam uma resposta daquilo, da base de dados, mandam 7 cookies. E depois usam esse cookie para conseguir gerir. Desculpe, eu acho que não estava a perceber bem esta ideia. Mas, no caso, por exemplo, que o professor estava a dar, essa imagem em questão, a imagem pertencia a uma certa CDN e essa imagem estava. Não, a imagem pertence. Isso, depois vamos falar numa aula só disso. Tem a ver com a escalabilidade que nos diz tudo em termos de rede, etc. Sim. Que é distribuir os conteúdos pesados por vários sítios grandes e às vezes também pelo mundo inteiro. Okay. Porque tu tens duas coisas aqui. Tu tens a parte do processamento, que é o servidor só não aguentar não sei quantos pedidos HTTP. Estamos a ver não sei quantas ligações Quick, ou não sei quantas ligações TCP com TLS, ao mesmo tempo não consegue aguentar. Certo. Aí eu posso replicar no mesmo sítio. Porque não é uma questão de dados dos bugs, é mais uma questão de processamentos. Temos por sequência todos. Isto parece que você que é pouco, mas não é. Imaginem que vocês têm 100 mil pessoas, 100 mil browsers a fazer 100 mil ligações de TCP. Cada ligação só vai passar meio de 5 cabos. Portanto, um link normal hoje em dia de saída vai ficar tão bem com isso. Mas os servidores são só um, vai ter que manter os números de sequência de 100 mil coisas do TCP, etc. Teve um processamento indexado. Isso resolve-se com a replicação do mesmo ciclo. Depois tens outro problema que é se essas 100 pessoas estiverem todas a ver um vídeo. Ok? Muitas vezes ainda tens uma estupidez que é se estiverem todos a ver vídeos do mesmo vídeo, aquilo até vai começar 100 mil cópias do mesmo vídeo no link, em vez de só uma. Porque acima na internet não há uma eficácia. Mas eu estava a falar da CDN. A CDN serve para isso, que é, eu vou então colocar esse vídeo numas empresas. Sim. Que as grandes não precisam porque elas próprias fazem, mas para outros tipos de jornais. Aliás, mais ou menos, se vocês, por exemplo, forem a um jornal qualquer e usarem o método do Development Tools, vocês vão ver e se inspecionarem se virem depois a lista de pistas, lá está. Vão ver que há lá links para uma coisa chamada Akamai, outra coisa que se chama Content Distribution, não sei o quê. São empresas que fazem isto, têm data centers, eu meto lá as imagens, meto lá os vídeos e não sei o quê, e depois as CDNs até podem ter cópias. Imagina, eu ponho lá uma imagem que tu vai ter cópias espalhadas pelo mundo, se eu tiver a aceder ao site do jornal aqui, ele vai buscar a cópia mais perto daqui. Se eu tiver a ir aceder ao jornal na Austrália, ele vai buscar a cópia daquela fotografia que está mais perto da Austrália. Então o grande problema é que uma N empresa tinha as imagens espalhadas por esses servidores, por exemplo, Público, Jornal de Notícias, e eu
e lá tocava na imagem e ele conseguia saber que eu tinha. Eu estou a dizer, eu não quero dizer que eles façam, até havia empresas específicas, mas estou a dizer, esse é um exemplo de uma coisa que está numa posição excelente, porque há montes de gente que tem serviços disso. O que quer dizer que existem N sites que usam os meus serviços de CDN. Quer dizer que há N sites que têm lá links para mim, porque as imagens são eu que as tenho. Tem que lá haver um link para um servidor meu para buscar a imagem. E, portanto, se eu essas respostas a esses pedidos enviasse direto cookies, eu sei que já foram aos meus N clientes, não é? Ou seja, a quais dos meus clientes é que ele já foi. Isso como uma Netflix da vida. Sim, mas esses third-party cookies agora são muitas vezes bloqueados. Agora já são. Ok. Mas mesmo os próprios têm muita informação. Por isso é que há aquela coisa que eles nos mostram. Porque mesmo uma empresa grande como a Google ou como a Meta, só eles têm muita informação. Porque eles têm vários produtos. Eu, por exemplo, facilmente consigo saber se tu já foste ao WhatsApp, se já foste ao Instagram, se costumas ir ao Instagram e ao Facebook, ou se já não usas o Facebook, ou é por aí fora, não é? Está super sensível. Pronto, cookies. Isto. Segurança, já falámos um bocadinho, que é... vamos só ver aqui um mecanismo básico, que é o Cabeçalho Optimization. E antes do Cabeçalho Optimization é usado muitas vezes em coisas como deve ser, que é... Não vamos usar esta história do HTTP. É o próprio site que vai me mandar para uma página que depois do login, vai de alguma forma autenticar, vai criar um conhecimento gráfico, vai enviar isto e depois então assim eu envio aquilo que será utilizado. Existe um mecanismo, se não quiser ser eu, página, eu, servidor a fazer isto. Um mecanismo do próprio HTTP, que é este RFC 2617, que é o quê? Se eu usar este código de resposta, 401, os browsers automaticamente, ao receberem aquele 401 Authorization Required e este cabeçalho aqui, www.authenticate, okay, o browser, quando recebe isto, automaticamente faz-me uma janela para o usuário. E eu ponho, carrego lá no botãozinho, e ele faz outra vez o pedido, seja um guest, seja um post, e desta vez mete no cabeçalho Authorization o username e a password que eu lá escrevi. Em que formato? Depende do que é que o servidor respondeu. Se o servidor responder aqui com isto, com o basic, a única coisa que eu faço é pegar no username e na password, escreve o que eu escrevi no username, 2 pontos, o que eu escrevi na password, transforma isso em base 64 e é isso que ele envia. O servidor não precisa fazer é descodificar a base 64, sabe que aquilo vai separado por 2 pontos, faz o parsing, sabe a parte do user, sabe a parte do username, sabe a password, verifica se está certo ou não. Outro método que isto tem já um bocadinho melhor é ser um digest. Um digest já não é em base 64. Okay? Normalmente vem uma assinatura digital que os browsers fazem. Hoje, como nós para saber que é uma assinatura digital, mas é basicamente cifrar aquilo com uma chave privada que depois o servidor consegue verificar com a chave pública Se bem que muitas vezes eu não tenho certificados no cliente, portanto eu julgo que este digest também se pode fazer com uma coisa mais simples, que é fazer um hash, por exemplo, criptográfico do username e da password, e depois do outro lado faz um hash também e compara os dois. É uma maneira muito simples. Uma função de hash é qualquer coisa à entrada, dá um número de bits fixo à saída. Se eu mudar, nem que seja um bit da entrada, aquilo tem que dar uma coisa diferente. Portanto, o hash assim não diz nada. O hash não é reversível. Se alguém capturar o hash no username e password, não faz nada com aquilo. Não consegue sacar de lá o username e password. No entanto, quando eu recebo aquilo do servidor, o servidor sabe qual é o user e qual é a password, o que é que ele pode fazer? Aplica a mesma função hash e depois vê se dá igual. Sim. Se dá igual, é qualquer ao mesmo user e mesmo passo, porque se mudasse um bit que fosse, já não dá igual. Isto é para o digest. Exatamente. Ok. Exato. Aqui está, também podia usar, depois posso usar o cabeçalho Authorization ou o cabeçalho Cookie com o servidor. Vamos ver, em vez de utilizar o 451 unauthorized,
eu posso ir parar uma landing page, que é o que já vai acontecer também no nosso segundo trabalho. Vou para uma landing page, uma username e uma password. Envio o username e a password em HTTPS no post. Se for bem feito, também não envia claro. Se for bem feito, envia um hash. Envia um hash e em HTTPS. E o servidor também, se for bem feito, também nem sequer tem a password do servidor, nem sequer tem username e password, tem o hash. Porquê? Porque ele percebe o hash, só tem que comparar hash com hash, saber se está certo. Normalmente, bem feito, os servidores hoje em dia nem sequer guardam o username e password. Quando eu a defino, eu faço um hash e vou guardar o hash. Porque ele depois só precisa sempre de, quando eu volto a introduzir aquilo, o cliente faça o hash e depois só tem que comparar os dois hashes. Assim nunca está guardado sequer o username e password em lado nenhum. Normalmente não estão guardados, as usernames e passwords não estão guardados em base de dados. Está guardado é um hash deles. Pronto, e isto é o que tínhamos do HTTP, websites, etc. Agora vamos só aqui falar um bocadinho lateralmente das utilizações disto, só até também um bocado para os trabalhos. Pronto, HTML, vocês já conhecem o HTML, né? Sabem que isto tem umas tags com esta Diamond Notation, em que tem tem aqui cabeçalhos, está bold, links, tem imagens, este href que é um link geral, tem aqui depois o URL. Há uma tag script, em que vocês podem ter JavaScript lá no meio. Há uma tag script em que podem ter o URL para buscar script no URL, depois se interpreta no browser. Nas páginas estáticas originais, o que eu tinha era HTML e depois o HTML com alguns links, com umas imagens, etc. lá dentro. Faço os gets para essas imagens, com o CSS e mostro isso tudo. O HTML já agora também está parado basicamente desde 2012, porque também já não há muito para inventar. Teve estas evoluções, se vocês repararem são todas muito iniciais, depois surgiu aqui em 2012 para o vídeo, basicamente aquela última tem uma tag. Por exemplo, os vídeos que eu tenho na página, aquilo é um link do YouTube e depois é uma tag HTML que faz aquele frame do lado da janelinha com o vídeo. Portanto, este HTML5 introduziu basicamente essas coisas. Estão a ver aqui, ao início só tínhamos hiperlinks, imagens e listas. Depois apareceram os forms, aqui é a grande coisa, que é uma maneira de o browser enviar informação, preencher qualquer coisa e enviar informação de uma forma simples, sem ter que estar a usar JavaScript. Mais uma vez, hoje em dia, na maior parte das aplicações, em algumas ainda têm formulários básicos, mas a maior parte dos formulários já são feitos com JavaScript. Também. Portanto, já é um programazinho que lá está, que verifica se eu estou a preencher corretamente, se tenho os campos obrigatórios todos, essas coisas no mercado. Mas existe também a forma normal do HTML que permite fazer o básico sem não ter lá nada, sem não ter JavaScript nenhum, nem nada. No 3 apareceram umas coisas para equações e as tabelas, também foram muito importantes para a organização das páginas. Depois o 4, isto é tudo muito seguida, né? Estamos a falar quase à medida que estava a explodir na internet. Né? E depois apareceram então os CSS também logo, porque depois começaram a ficar complicados, foi um parágrafo que ia pôr depois a cor, e é mais simples eu pôr só P, né? Escrever, depois eu fechar a parte onde diz que os P's têm todos aquelas características. E depois, então, em 2012, aqui há um hiato grande. A internet teve ali uns anos, entre 2003, 2004. 2004 foi o ano em que surgiu o YouTube. Na altura nem se chamava bem YouTube. Também surgiu o Google Maps. Aliás, antes do Google Maps, o Google Earth é mais antigo que o Google Maps. O Google Maps surgiu depois, para usar com GPS e não sei o quê. Uma versão simplificada. Já havia o Google Earth. Eu lembro-me em 2004, quando foi a guerra do Iraque, com o Bush Senior, vocês pegam se não era do X, de melhor forma, que de andar já a ver no Google Earth, já havia o Google Earth. E já havia YouTube e essas coisas. Portanto, e nessa altura aparece, uns anos depois aparece, portanto já dava para pôr vídeo e áudio,
E depois agora houve em 2012 aqui para pôr Vector Graphics, Drawing Canvas e por aí fora. As formas são aqui interessantes até para o trabalho. Vocês no trabalho têm lá um formulário. O que é que acontece no formulário? Portanto, aqui tivemos ali cabeçalhos, pedidos que existe post. Okay? Quando é que é enviado um post? Na maior parte das vezes é um get. Quando vocês metem o link é um get, quando vocês carregam o link é um get, para buscar uma imagem é um get. Quando é que é um post se eu não tiver JavaScript? Se eu tiver JavaScript, o JavaScript não pode enviar posts, pode enviar o que quiser. Se eu tiver só HTML normal, com um formulário, é a única altura em que vai ser enviado um post em vez de um get. Quando eu carrego no botão Submit no formulário, aquilo tem lá o URL que eu ponho lá na tag, quando construo o formulário, eu ponho lá Action Submit e depois aquilo tem lá, põe lá o URL e então o que vai ser feito é, ele vai enviar para aquele nome DNS, vai acrescentar o URL e em vez de enviar um get, vai enviar um post e em vez de no get não tem conteúdo, chama-se, no post vai haver conteúdo. Certo? No get, o cabeçalho content length vai a 0, pedido. No post, o cabeçalho content length tem também o que vai ser enviado no post. Ok? Portanto, quando eu crio aqui a forma, estão a ver? Eu digo aqui o que é que acontece quando carrego o botão e isto é o URL que ele vai chamar. É este URL todo. Estão a ver aqui? E qual é que é o método? Que é o post. E depois então começa o formulário. O formulário tem inputs. Os inputs têm nomes e depois tem também, que e depois eu posso escrever, não é? Existem inputs que é caixas de texto, existem radio buttons que é para botões para carregar. Existem aqui uma série de coisas que eu posso ter. Tem aqui este exemplo no formulário. Ok? Estão a ver? Isto começa aqui, form action, method post, depois tem os vários, tem os P's, estão a ver? É só o que aparece aqui escrito. Depois a caixinha mesma é esta tag input, estão a ver? Que tem um nome, que é customer, mas que ali nem aparece. E depois tem um size. Depois isto está para complicar, vocês vão ver. Eu posso pôr lá uma coisa já por omissão aqui escrita. Eu posso criar uma forma, continua a ter forma aqui, mas depois tem JavaScript cá no meio. Se tiverem curiosidade, vão ver como é que está feita a página do trabalho, aquele formulário que já temos coisas dessas. Porque se vocês repararem, se vocês não preencherem, ele diz que não está preenchido. Isso está feito com JavaScript. Aqui o que é interessante para nós? Quando eu carregar aqui no Submit Order, o que é enviado? Então é enviado post, URL, esta parte, porque é o que está para lá do nome DNS, versão http.com, os cabeçalhos. Um dos cabeçalhos que vai chegar é um content length, que vai ter o tamanho disto. Linha em branco, e a seguir agora há conteúdo. Não havia no get. O que é que são os conteúdos? No HTML normal, que é isto, assim, vem assim. Customer igual, que é o nome que eu dei aqui ao input. E depois tem o que a pessoa escrever aqui, sendo que os espaços são substituídos por mais. Ok? Depois, entre os inputs é posto um i comercial. Certo? Portanto, isto é o nome do input igual, aqui é o que a pessoa lá escreveu com os espaços com mais. Depois, i comercial, próximo input, que é o nome que eu pus aqui, que é a address. Depois, o que a pessoa escreveu lá. Depois, outra vez i comercial, o que a pessoa escreveu no city. Depois, no state, o que a pessoa escreveu, not apply, NA. E depois, no country, Portugal. E eu faço este comboio. Agora estou a pensar no topo da minha cabeça que verifiquem no vosso caso do trabalho se ele está a enviar isto assim ou se como tem JavaScript está a enviar outra coisa qualquer. Porquê? Isto é o normal. Se eu estiver a fazer isto com JavaScript numa aplicação moderna, muitas vezes o que acontece é que este botão, a forma até pode estar definida assim, mas este botão não tem este action. Tem um on-click, tem uma coisa que é on-click, e depois tem uma função de JavaScript que é executada quando é on-click.
E depois tem que haver a TypeScript e o TypeScript com essa função com esse nome. Eu não sei se o trabalho está feito assim, para não lembrar agora. Se tiver, é possível que ele, em vez de estar a enviar isto assim, esteja, por exemplo, a enviar em JSON. O que é JSON? É uma notação de objeto em Java. Em que, neste caso, ele iria pôr customer e depois ia pôr o valor, ponto e vírgula, e depois ia pôr o outro campo, o valor, ponto e vírgula. Bom, que é mais fácil até fazer o parsing, já está no formato de relação ao objeto. Já, mas vai dar ao mesmo. Só. Mas como aquilo foi feito a partir de uma que fazia assim, talvez ainda esteja a fazer isto assim, com esta normal, com os iscos comerciais. Os CSS foram introduzidos para então definir, também já dissemos aqui várias vezes, para definir como é que cada uma das tags que eu uso, tipo os paragraphs, os headers, qual é o look de fio que eles têm, as tabelas também, como é que são os cabeçalhos e por aí fora. Pronto, isso são as páginas estáticas. Depois, para a semana, arrancamos daqui nas páginas dinâmicas. Portanto, o que é que nós vimos até agora? As versões do HTTP, como é que lidam com as várias ligação das várias formas. E depois, como é que funciona o HTTP? E agora vimos um bocadinho só do que é uma página normal HTML, que é este coisa de vou, faço um get, recebo, depois posso ter um form, e no form posso ter um post que envio informação para o servidor. Agora, isto depois vai tudo passar a poder ser dinâmico. No nosso trabalho já é um bocadinho dinâmico. Não é dinâmico no sentido que a página é quase sempre igual, mas quando vocês estão, por exemplo, a criar um grupo, já não está a funcionar nesta velocidade de estática. Ou seja, vocês vão fazer um post. E esse post não é depois ser devolvido a uma página. Esse post é para irem criar uma coisa mais dados e guardar lá mais dados. Vocês depois não são enviados. Vocês só a dizer que aquilo foi guardado nos dados. Depois, depois por acaso, podem eventualmente ter mais ou menos, porque vocês depois mostram os grupos criados na tabela. Mas dá um bocadinho de dinamismo na página aí também, para acontecer uma resposta, depois mostra na tabela. Mostra na tabela. O que é que está no nosso dados agora? Pronto. Depois terminamos isto na aula, juntamente com o SMTP, porque só falta aqui a parte de falar um bocadinho como é que agora já não é HTTP, é como é que se montam as aplicações em cima disto. Há aqui várias maneiras de fazer isto, mais do lado do cliente, mais do lado do servidor.